Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a respeito de progressão geométrica. Como nós já vimos PA, soma de termos de PA, algumas definições de PA, PG vai ser um pouco mais fácil da gente trabalhar, porque não tem muita novidade. O que vai acontecer aqui? Eu estabeleci uma sequência e perceba que eu já fiz a caracterização do quê? Eu tenho o 3, o 6, o 12, o 24 e assim por diante. Observe que a minha sequência começa em 3, multiplicando por 2 temos 6, multiplicando por 2 temos 12, multiplicando por 2, 24. O que eu quero dizer com isso? De um termo para outro, nós vamos multiplicando por 2. Esse multiplicar por 2, para nós, vai ser chamado de razão. Só tem um detalhe. Nós chamamos a razão de R lá em progressão aritmética. Em progressão geométrica, nós não vamos chamá-la de R, por quê? Porque a razão da tua sequência, a razão da tua PG, que a gente vai chamar progressão geométrica de PG, ela é dada por isso aqui, por um quociente. Ela é dada por um quociente. O que eu quero dizer com isso? Esse quociente Q é a mesma coisa aqui. Como que você acha a razão de uma progressão geométrica? Olha só, você escolhe um termo qualquer e divide pelo termo imediatamente anterior a ele. Escolho um termo qualquer e divido pelo termo anterior. Um termo dividido pelo anterior me dá a razão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 24, olha só, e vou dividir pelo anterior a ele, que é 12. 24 por 12 dá 2, é a razão da tua PG. Ou, vamos supor que você escolha o 12. É a mesma coisa que escolher o 12 e dividir pelo anterior, que é 6. 12 por 6 dá o mesmo 2. Ou ainda, pegar o 6 e dividir pelo anterior, que é 3. Pega o 6, divide pelo anterior, que é 3. Isso vai ser igual a razão 2. A progressão geométrica, ela também tem uma relação de extremos que é importante. Quer ver? Eu vou pegar dois termos ali para você enxergar o que eu quero dizer com isso. Se você optar por pegar esses dois termos aqui, olha qual a relação existente entre elas. Olha só, multiplique cruzado isso. O 12 multiplica por 12. 12 vezes 12 dá 144. É igual... Pegue o 6, multiplique por 24. 6 vezes 24 dá 144. Produto dos meios igual ao produto dos extremos nessa relação. Dá para fazer o seguinte também, Se você optou por pegar, digamos, isso aqui, Isso aqui. Perceba, 6 vezes 6 dá 36, que vai ser igual 3 vezes 12 dá 36. É uma relação válida. Isso é bem importante para a gente lembrar, porque isso aí ajuda a gente, muitas vezes, a sair de alguns buracos em progressão geométrica. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Sabe qual é o pequeno problema? Vamos analisar assim. Imagine que eu estabeleço uma sequência para você aqui, 6, x e 24. Daí eu digo para você o seguinte, isso aqui é uma PG. Olha o problema que ela gera. Presta atenção. Eu digo para você, essa sequência de 3 termos é uma PG. Eu estou pegando o exemplo anterior só para você perceber uma coisa. Você vai olhar para mim e falar, professor, é 12. Então, esse é o problema. Sabe por quê? Porque se isso aqui é uma PG, o que eu espero que você lembre de uma progressão geométrica? 3 termos em sequência, uma relação de 3 termos em PG, o termo do meio, o termo central ao quadrado, é o produto dos termos extremos, certo? 6 vezes 24. O termo central ao quadrado é o produto dos extremos. Você vai falar, como assim? Como assim? Isso vem daqui, 24 dividido por x, 24 dividido por x é igual a x dividido por 6. X vezes x dá x ao quadrado, 24 vezes 6, tá lá, x ao quadrado vai ser igual a 24 vezes 6, 144. Até aqui tá tudo lindo, né? Mas repare uma coisa. O quadrado passa para lá como raiz. O teu x, ele vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 144. O teu x vai ser igual a mais ou menos 12. E aí que tá o problema. Esse é um grande problema. Por quê? Porque dessa situação aqui, eu posso migrar para duas. Eu posso escrever a relação 6, 12 e 24. Isso vai ser uma PG
de razão 2, ou eu posso escrever 6 menos 12 e 24. Isso vai ser o quê? Uma PG de razão menos 2. Repare, 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem de progressão geométrica. Esse é o primeiro. Porque lá na PA, voltando para PA, o que acontece? Quando você pega uma razão negativa, a PA é decrescente. Razão positiva é crescente, razão nula é constante. Aqui em PG tem um problema. Por quê? Porque se a razão, olha isso, se a razão da PG for, olha isso, razão da PG for positiva, ela for positiva, você vai ter uma PG crescente, certo? Você vai falar, poxa, positiva, mas tem um detalhe, eu vou mudar esse meu termo, certo? Eu vou mudar. Se a razão da PG for maior do que 1, ela vai ser uma progressão geométrica crescente. Professor do céu, você falou positivo, agora maior que 1? Já te explico por quê. Se a razão da PG for negativa, cuidado, negativa ela não é decrescente, ela vai ser oscilante ou alternante, certo? Ela vai ser uma PG alternante ou oscilante, tá certo? Só que você pode pensar assim, pera aí, professor, eu sou 0, valor menor que 0, beleza, alterna, negativo. Maior que 1, tá faltando gente aí, né? Sim. O que acontece na PG? Se a razão for um número compreendido entre 0 e 1, a sua progressão geométrica vai ser decrescente. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então aqui cuide com progressão geométrica, por quê? Se a razão for negativa, ela vai oscilar ou alternar. Um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Se ela for maior do que 1, né? O que acontece? Ela vai ser uma progressão geométrica crescente. Se ela estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Agora cuide, tome cuidado. Se ela for 1, ela vai ser uma PA, uma PG estacionária, ela vai ser constante, mas a gente não vai nem considerar isso. E se você analisar bem, essas condições, elas também estão dentro das condições de logaritmo, tá? Estão dentro das condições de logaritmo. Mas enfim, por enquanto, o que interessa a grosso modo? Que a gente consiga entender o quê? Progressão geométrica. Como que eu acho a razão de uma PG? Escolho um termo qualquer, divido pelo termo anterior, imediatamente anterior eu tenho a razão. Se essa razão for maior que 1, crescente. Se ela for negativa, decrescente. Se ela estiver entre 0 e 1, negativa, alternante. Se ela estiver entre 0 e 1, vai ser decrescente. Tudo bem? Essa é a ideia. Deixa eu só colocar mais um complementinho disso aqui, ó. Porque às vezes a gente fala de progressão decrescente e a pessoa não entende muito bem o que eu quero dizer. Olha só. Pega uma progressãozinha geométrica, uma PG dada por isso aqui, ó. 20, 10, 5, vai embora. Perceba, ela está diminuindo, ela está decrescendo. Como que você vai fazer para achar a razão dela? A razão dessa progressão, eu escolho um termo e divido pelo termo anterior a ele. Simplificando em cima e embaixo, dá meio. Razão meio está entre 0 e 1, ó, meio entre 0 e 1, a progressão vai ser decrescente. Só que daí a gente tem que pensar assim, né? Ah, mas você colocou 3 termos, uma progressão infinita, e você vai chegar para mim e vai pedir lá o 20º termo, 30º termo. Sim, eu vou. O que a gente vai ter que fazer? Ó, eu vou colocar uma outra PG para a gente tentar caracterizar ela assim, ó. 3, 6, 12 e assim por diante. Do mesmo modo que fizemos em PA. O A1 é igual a 3. O A2 é igual a 6. Mas peraí. Essa minha sequência geométrica, ela tem uma razão igual a 2. Concordamos? Multiplica por 2 dá 6, por 2 dá 12 e assim por diante. Então esse A2, eu vou escrever ele assim, ó. 3 vezes 2. Cara, 3 vezes 2 dá 6. Mas
O 3 é o A1. O 2 é a razão elevado a 1. E eu vou construindo a ideia com você. Vou mudar a cor aqui, ó. Vamos alternar. Eu vou para o próximo termo, o A3. O A3 é 12. Esse 12 é 3 vezes 4. Ainda 3 vezes 4 continua da 12, né? Ó, o 3 é o A1. Cuidado, o 4 é a razão ao quadrado. Estou colocando em função do primeiro termo e da razão. Aí vem, né? Você vai falar assim, então tá bom, você está colocando A1 em função do A1 e da razão. Daí chega lá no final, você monta uma relação com o A1 e fala que eu não preciso apenas dele. Isso, essa é a ideia. Que o A1 é aquela coisa, eu não posso ficar refém dele, não posso ficar refém só do A1. Eu preciso modelar uma relação para que eu use ele ou não, tá? Então, dentro disso, vamos ver o que vai acontecer? Vou apagar para cá. Então, só, mais uma frisadinha, por favor. Razão maior que 1, crescente. Menor que 0, razão negativa, razão menor que 0. Alternante, ela oscila, razão negativa, ela oscila. E entre 0 e 1 vai ser decrescente. Tá joia? Vamos apagar aqui. Vamos ver o que acontece ali, ó, continuando a construção da minha sequência. Se eu pegar o próximo termo, olha só. Se eu pegar o termo A4, eu sei que o A4 vai ser igual a 24. E 24 é a mesma coisa que 3 vezes 8. Isso vai ser a mesma coisa que o quê? Olha só, o 3 é o A1, o 8 é a razão ao cubo. Então, pera lá. Vamos arrumar essa bagunça? O que eu tenho ali, moçada? Olha, o A2 ele vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a 1. O A3 ele vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado ao quadrado. O A4 ele vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado ao cubo. O que eu espero que você enxergue, é o seguinte. Olha só. Posição 2. Lembra que eu estou frisando isso há muito tempo. Posição 2 é a posição 1 com a razão elevada a 1. Ó, eleva a 1, posição 1 dá 2. Olha agora. Posição 3, posição 1 com o quadrado. Posição 4 é posição 1 ao cubo. E assim sucessivamente. A gente pode generalizar isso aqui colocando o termo geral da PA. Não, PG. Termo geral da PG. Como? Um AN vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. É só você enxergar o seguinte. Posição N. Se você pega isso aqui e soma com esse valor, dá exatamente ele. Ó, pego o 1, somo com o N menos 1, vai dar o meu N. E aqui eu tenho o termo geral da tua PG. E eu vou fazer um pedido para você. Perceba que a PG, ela cresce exponencialmente, tá? Ela cresce exponencialmente. Então é muito fácil um sétimo termo, um oitavo termo ser um termo muito grande. Pode acontecer de pedirem o que para vocês? Imagina a seguinte situação, uma progressão geométrica dada por isso aqui, ó. 3, 15 e assim por diante. Certo? Cuide. O primeiro termo é 3, o segundo já é 15, tá? Mas eu estou antecipando para vocês, estou dizendo que aquilo ali é uma PG, O que nós temos então? Se isso é uma PG, eu vou atrás da razão. Como que eu acho a razão? Eu escolho o termo, divido pelo termo anterior, acho razão igual a 5. Daí eu quero que você ache para mim, deixa eu ver, o 36º termo da PG. Professor, você é o 36º? Não se preocupa com isso. Eu quero que você monte a relação do 36º. Mas, ó, o 36º vai ser o A36, ele vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a 35. Tudo bem? A1 vezes razão elevado a 35. Gente, ó, posição 1, posição 35, dá a posição 36. O 36º termo vai ser igual. O A1 é 3, a razão é 5, elevado a 35. Gente,
Se o 5/4 é 625, imagina aquilo ali. Professor, eu faço como aquilo, pelo amor de Deus? Não faz, amigo. Deixa assim. Essa aqui vai ser a tua resposta. Só para você entender que eu não preciso dizer quanto dá. Claro que vamos ao bom senso, se dependendo do valor que ele colocar para você for um valor fácil de você fazer, a gente calcula. Mas 5 elevado a 35, sem a menor possibilidade da gente fazer. Eu quero só deixar uma coisa clara. Lembra que eu estou dizendo e estou frisando? Você não precisa necessariamente usar o A1, não precisa. É importantíssimo, importantíssimo que vocês consigam entender o seguinte. A relação de uma PG, ela pode ser estabelecida assim, ó. Digamos, eu tenho um sétimo termo. Como que eu relaciono um sétimo termo com o terceiro termo na PG? Na PG. O A7 vai ser o A3 multiplicado pela razão elevado a alguém. Esse alguém é alguém que, somado com 3, resulte em 7. Então, esse alguém vai ser razão a quarta. Ou ainda, como que eu acho o 23º termo com o A13? O A23 vai ser o A13 vezes a razão. Aí você pensa, quem somado com 13 vai dar posição 23? Posição não, potência 10. Posição 13 com potência 10 dá posição 23. Mais um. Como que eu acho o A47 tendo o A25 vezes razão? Tá? Como que eu acho isso? Lembra? Posição 47. Eu estou na posição 25. Multiplico a razão por ela mesma quantas vezes para chegar aqui? Por 22. Vamos ver se fecha? 2 e 2 dá 4, 5 e 2 dá 7. Fecha a conta e passa a régua. Isso aqui, ó, é de extrema importância. Dá para generalizar fazendo o quê? Um A, N mais K vai ser igual a um AN vezes a razão elevado a K. Você que gosta de generalização, N mais K, N e K. Dá pra gente generalizar dessa maneira aqui também a tua sequenciazinha geométrica. Só pra gente fechar a conta rapidinho. Ó, a gente fechar a conta e passar a régua nesse negócio. Olha isso. Eu vou lá e estipulo para você uma situação assim, ó. Imagina que você tem uma PG decrescente, onde onde eu tenho aquilo ali. Cuidado, eu estou frisando, estou dizendo que a PG é decrescente. Ela é decrescente, certo? A progressãozinha geométrica vai ser decrescente. O que acontece ali, ó? O primeiro termo é 8, o segundo termo é K, o outro termo é 2. O que acontece ali, ó? Para você chegar na razão da tua progressão, a razão da tua progressão vai ser 2 dividido por K é igual a K dividido por quem? Por 8, certo? A razão da tua progressão. O que eu tenho ali, ó? Vamos pensar assim? Ao invés da gente ficar decorandinho, pensa uma coisa. Você começou com 8, certo? Esse 8 é o teu A1. Esse K é o teu A2. Esse 2 é o teu A3. Tudo bem? Vou te mostrar de uma outra maneira. Como que você relaciona? Eu sei que o A3, ele vai ser igual, o A3 ele é igual ao A1 vezes a razão elevada ao quadrado. Tudo bem até aí? O A3 é o A1 vezes razão ao quadrado. Quem é o A3? O A3 é 2. Vai ser igual. Quem é o A1? O A1 é 8. Razão, só Deus sabe. 8 passa dividindo. Q elevado ao quadrado vai ser igual, cuidado, multiplicando passa dividindo. A2 dividido por 8, a razão ao quadrado vai ser igual a 1/4. Beleza? Gente, o quadrado joga como raiz. A razão vai ser igual, pelo amor de Deus, sempre mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1,
Raiz quadrada de 4 é 2. Chegamos em dois valores, em 2, e aí tem uma pegadinha do tamanho do mundo. Eu tenho uma razão igual a mais meio e tenho uma razão igual a menos meio. Tudo bem? Pois é, meu povo. Ele falou que a PG é decrescente. Cuidado, PG decrescente, a razão está entre 0 e 1. Se ela for negativa, ela é oscilante ou alternante. Então, o que eu tenho que tomar um cuidado tremendo aqui é o seguinte. Aqui, eu tenho a minha PG decrescente. Aqui, eu tenho a minha PG alternante. Como ele falou que a PG é decrescente, o que vai acontecer? Você chegou na razão meio, então esse teu K vai ser quanto? 4. Logo, K vai ser igual a 4. Se você optou por fazer daquela maneira que eu não comecei o exercício, tá? Você poderia fazer o seguinte, né? Lembra que eu comecei, apaguei? O que acontece? Você sabe que o 2 dividido pelo K vai ser igual ao K dividido pelo 8. K vezes K dá K ao quadrado, 2 vezes 8 dá 16. O K vai ser igual a mais ou menos 4. Ei, eu tenho um K igual a 4, eu tenho um K igual a menos 4. Cuidado, aqui você não acha a razão, você acha o K. Então o que vai acontecer? Você tem que lembrar do enunciado que eu te dei. Ele falou que a PG é decrescente. Para ser decrescente, o K tem que ser quanto? Tem que ser 4. Da mesma maneira que se você chegou na razão meio, pega 8, multiplica por meio, dá o K igual a 4. Cuide com isso para a gente não perder o foco em relação a esse tipo de situação. Tudo bem? Vou ficar aqui do ladinho para fechar a conta dessa aula. Tá certo? Aquele momento que você dá aquela congelada no vídeo ali para você fazer as suas anotações. Gente, então primeira aula de PG tá na conta, certo? Obrigado aí pela paciência, pelo carinho, pela atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.